Se você acha que envelhecer é sinônimo de perder qualidade de vida, perder memória, você precisa ficar aqui comigo até o final. Muitos médicos ignoram completamente. Existem algumas mudanças que são completamente também preveníveis do ponto de vista de processos de envelhecimento, principalmente na mulher. Quando o assunto é hormônio, nós precisamos entender que o cérebro ele é responsível a esses hormônios. É algo completamente ignorado, porque as pessoas não falam dos impactos que os hormônios causam na saúde cerebral. Fique comigo. Meu nome é Dr. Vinícius Andrade, sou médico especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e do exercício e nutrologia. Mas nós tratamos nossos pacientes sobre a visão da medicina funcional, que é a medicina que cuida da base do solo biológico. Então vamos entender o que acontece no cérebro feminino por conta das deficiências hormonais. A medicina foi construída principalmente sobre a fisiologia masculina e as mulheres foi completamente ignorada durante muito tempo. Isso muda tudo. Muda metabolismo, muda condições cardiovasculares, muda cérebro, composição corporal. É um erro que é um erro histórico que precisa ser corrigido. Então essas mulheres têm padrão completamente diferentes, principalmente padrões hormonais completamente diferentes. Não se pode simplesmente aplicar os padrões hormonais masculinos nos padrões hormonais femininos. Isso é um erro. E daí um erro crasso você sabia que a causa de morte nas mulheres não é câncer, é doença cardiovascular? De cada 3 mulheres, uma morre de doença cardiovascular. Ou seja, é realmente muito grave e o problema disso é que isso começa muito antes de qualquer sintoma. E essas mortes por doença cardiovascular acontecem quando a mulher perde o estradiol. Antes, quando a mulher produz os hormônios, ela tem uma sobrevida muito maior, ela não tem doença cardiovascular. Ou seja, até que vem a menopausa, a mulher não morre de doença cardiovascular porque ela se protege pelo estradiol. Já os homens, eles têm doença cardiovascular desde cedo, porque ele não tem essa proteção do estradiol. Entende a diferença? E aí há algo também muito grave. O cérebro da mulher muda durante a menopausa. Muda e muda de forma importante. Existe de 25% a 30% de redução do metabolismo cerebral durante a menopausa. Além disso, essa mulher, durante a menopausa, além de perder o estradiol, ela fica estressada. O cortisol alto também se junta à deficiência hormonal e faz com que essa mulher tenha um metabolismo cerebral prejudicado, ou seja, ela ainda tem mais risco de alterações metabólicas que vão culminar em doenças demenciais, como Alzheimer. Estamos diante de um envelhecimento cerebral, um envelhecimento neurológico acelerado, e isso acontece silenciosamente e progressivamente. Então vamos lá, existe uma hierarquia biológica, hormonal do corpo feminino, e quando você perde isso, perde tudo. Perde função mitocondrial, você fica mais inflamada, fica sem energia, perde função neurológica, como eu disse. O metabolismo, pela função mitocondrial reduzida, também ele vai embora. A mulher ganha peso e o ciclo se repete, sem contar no sono, que fica péssimo. Um insight importante o estradiol é um dos principais atores que regulam o metabolismo feminino. Nesse gráfico aqui a gente vê o que acontece com a memória da mulher quando ela está com os hormônios adequados, e quando chega na perimenopausa ela cai importante a função cognitiva. E nessa linha tracejada aqui a gente vê que quando ela faz uma terapia de reposição hormonal, ela interrompe essa queda da função cognitiva. Eis aqui a importância da terapia de reposição hormonal, um critério clínico bem indicada com hormônios bioidênticos. Nessa imagem a gente vê claramente o quanto o cérebro perde de função antes com a produção dos hormônios adequados, na perimenopausa e depois na menopausa. A gente vê o tanto que o cérebro ele está com a função reduzida. Olha a diferença. Chega a ser brutal. Então a mensagem é, se você já está passando dessa fase, se você já começou com seus sintomas há mais de 45 anos, você precisa sim fazer uma avaliação pormenorizada dos seus hormônios, avaliar questões relacionadas ao FSH, ao estradiol, avaliar seu risco cardiovascular, porque lembrando que a terapia de reposição hormonal vai te prevenir, iniciado cedo, vai te prevenir de doença cardiovascular e vai
também te prevenir desses declínios cognitivos muito comuns nessa fase, que é a fase de privação hormonal. Não podemos esquecer que até antes da terapia de reposição hormonal, um programa de atividade física que inclui exercício de força, exercício aeróbico, a reposição de micronutrientes, importantíssimo, B12, selênio, cromo, polifenóis, ômega 3, e extremamente importante, uma nutrição adequada, uma nutrição que não seja inflamatória, uma nutrição anti-inflamatória, com redução dos carboidratos, com carboidratos mais complexos. Isso, obviamente, avaliando todo o seu aspecto metabólico de insulina, de cortisol, de tireoide e, claro, a devida reposição hormonal, como eu mesmo já citei. Então, se esse vídeo fez conexão com seus sintomas, ou se você conhece alguém que passa por essa fase, já encaminha e já deixa o seu like. Aproveita para seguir o nosso canal, que nós temos muito que conversar sobre saúde global e longevidade.